Boa tarde, cá estamos para mais uma edição da Visão de Jogo, mais uma jornada do campeonato, grande campeonato que temos aqui para as últimas 4 jornadas. Benfica e Sporting voltaram a ganhar, o Benfica venceu em Guimarães 3-0, o Sporting em casa 3-1 ao Moreirense, 72 pontos, neste momento a vantagem do Sporting por ter ganho o jogo, o clássico da primeira mão, mas há aí um clássico ainda para jogar na penúltima jornada e pode ser decisivo, mas veremos até lá porque ainda há mais jogos para jogar. Até lá. Vamos olhar para esta jornada. No terceiro lugar o Braga voltou a vencer e bem, no Estoril por 2-0, portanto mantém o terceiro lugar. O Porto bateu o Famalicão. Também olharemos depois também mais em espaço podcast para o resto do campeonato, mas olhando a jornada e naturalmente olhando os grandes jogos desta jornada, a expectativa criada em relação à visita do Benfica a Guimarães, um bom Guimarães de Luís Freire que aguenta o 5º lugar, mas o Benfica que foi, diria, competente, acho que é a palavra que me ocorre, em relação àquilo que foi as incidências do jogo e das jogadas do jogo e os momentos decisivos para ganhar por 3-0. Cá estamos para falar sobre tudo isto. Sofia, começava por ti, se quiseres pegar na bola aqui no início, olhando para esta vitória do Benfica e também olhando para tudo aquilo que é o campeonato, nesta altura, a vitória do Sporting em frente ao Moreirense, e como vês o estado da nação futebolística neste momento. Boa tarde a todos. Obrigada por me passares a bola, Luís. Então, fazendo assim um apanhado mais superficial, acho que dos dois líderes do pelotão, digamos assim, o Sporting foi a equipa que ganhou com maior competência nesta jornada. Acho sinceramente que esta partida frente ao Moreirense foi uma partida que mesmo que o Sporting não quisesse ganhar, acabava por ganhar, tendo em conta as diferenças tanto individuais como coletivas que ficaram à vista de todos no estádio José Alvalade. Mais uma vez, grande destaque para Gyökeres, mas sinceramente foi dos jogos de Rui Borges em que se viu mais do que o ponta de lança sueco, ainda que o ponta de lança sueco tenha estado em grande evidência. O Moreirense deu uma réplica muito curtinha, permitam uma expressão. Acho que este Moreirense já fez melhor esta temporada, mas compreendo e percebe-se, claro, que são realidades completamente diferentes. No que toca ao Benfica, discordando já de ti, acho que o Benfica não foi nada competente do ponto de vista coletivo, claro, em Guimarães. Sinceramente, penso que este foi um dos 3-0 mais mentirosos de que me lembro, a que me lembro de assistir. Acho que nem para aquilo a que o Benfica se predispôs a jogar no estádio do Vitória conseguiu ter realmente essa capacidade, porque concedeu muito e bastante ao Vitória de Luís Freire. Acho também que os treinadores estavam trocados, permitam uma expressão, porque Luís Freire é muito mais treinador de grande do que Bruno Lage, e depois acredito que mais à frente iremos afunilar em cada um destes jogos, mas já agora dar aqui nota para o que Rodrigo Mora continua a fazer com a bola, porque acaba por nos dar alguma satisfação assistir jornada após jornada a estas feitiçarias, como gostam de lhe chamar, de Rodrigo Mora. Acaba por abrilhantar os jogos do Futebol Clube do Porto, jogos esses que não têm sido propriamente espetaculares, ainda que eu deva confessar que esperava mais do Famalicão em termos ofensivos no estádio do Dragão, e isso não aconteceu. Nuno, queres arrancar agora tu? Sim, boa tarde. Em profundidade. Boa tarde a todos. Vitória do Benfica em Guimarães. Por acaso, eu também não concordo muito com a Sofia, acho que foi uma vitória clara do Benfica. Acho que, apesar da exibição de Trubin, foi muito boa, defesas muito relevantes para o desenrolar do jogo, mas Varela também teve os seus momentos e o Benfica acaba por evidenciar a sua supremacia. Acho que o Benfica reagiu bem, sobretudo foi uma equipa que reagiu bem àquele resultado negativo que tinha tido com o Arouca na jornada anterior. E acaba por fazer um jogo com umas unidades abaixo do rendimento normal, desde logo Di Maria, que me pareceu desconfortável. Segundo jogo consecutivo, na minha opinião, a ser o pior da equipa, Di Maria. Sim, e aliás eu acho que ele começou o jogo muito desconfortável. Talvez por algum problema físico, se calhar também pelas próprias circunstâncias do jogo,
mas acho que não atravessa de facto um bom momento, mas depois curiosamente ter feito um bom jogo no Dragão e agora caiu bastante no jogo com o Arouca e nisso estamos de acordo que talvez tenha sido o pior jogador do Benfica neste jogo. Mas depois houve outros bons desempenhos individuais e eu realço esta reta final de Aktürkoğlu, que tem sido um jogo muito importante, um jogador muito importante para o Benfica, e acho que pode ser aquele elemento desbloqueador no momento em que a equipa precisa daquele golpe de asa para fazer a diferença neste tipo de jogos que por vezes são traiçoeiros, e eu não estou a dizer que este não foi traiçoeiro, porque foi, mas acho que o Benfica acabou por ser globalmente melhor, acabou por ser mais eficaz, foi claramente, porque os números assim o expressam, mas acho que acabou por ser um jogo em que o Benfica reagiu bem e ainda foi possível gerir os recursos, poupando 2 jogadores com aqueles cartões amarelos com os quais eu não estou minimamente de acordo, que acho incrível como é que não há nenhuma regra, mas isto aplica-se a todos os clubes. Não estou de acordo, nunca estive de acordo com isso. Acho incrível como é que não se cria nenhuma regra. As pessoas do IFAB lá saberão. E da própria... De resto é uma regra que existe no regulamento disciplinar da Liga, aliás, Sim, da Federação, mas que não existe no da Liga, o que não deixa de ser ainda mais curioso. Mas pode ser punida com multa, através do artigo sim, pode, 53º da Liga. Mas a da Liga prevê, a da Federação prevê a suspensão de 1 a 3 jogos, portanto... Sim, mas na Liga não. Na Liga só apenas acessória é uma multa. Portanto, exatamente, a multa é para o lado que os clubes dormem melhor. Por isso acho que é mau demais. Há uns anos instituiu-se o cartão amarelo, que o jogador via propositadamente para falhar o jogo da taça contra as equipas da terceira divisão, e isso acabou, e o castigo passa a vigorar para o jogo seguinte do campeonato, e concordo com isso, porque aquilo era uma tal limpeza de cartões na Taça de Portugal, e acho que... Tu não és do tempo em que se limpava os cartões nos jogos da Associação de Futebol das reservas às quartas-feiras. Sou desse tempo. Chegavam-se a marcar 3 jogos durante uma semana. Os jogadores nunca estavam castigados. Incrível, nunca estavam castigados. Mas acho que isso subverte, de certo modo, a verdade desportiva. É isso, e é outra coisa que eu não consigo conceber, são os descontos de tempo que os guarda-redes proporcionam aos seus treinadores. Haveria que criar uma regra, e com certeza há muita gente que pensa o futebol internacionalmente. Diz a simular a lesão. Simular a lesão, quando se vê que é patético, às vezes, a forma como os guarda-redes se colocam no chão para serem assistidos, para proporcionar um desconto de tempo. Curiosamente, este fim de semana vi 2 treinadores a fazerem isto e perderam. Pronto, se calhar Deus é então grande. tiveram aí o castigo, digamos assim. O crime não compensa. Mas passando rapidamente para o Sporting, também uma pincelada sobre o Sporting, conforme eu tenho vindo aqui a vincar, é Gyökeres cada vez mais influente, mas há aqui outra boa notícia que, de certo modo, até acho que acelera um bocadinho o processo de reintegração de Pedro Gonçalves, tendo jogado. O jogo também proporcionou isso, mas é uma excelente notícia para o Rui Borges ele ter conseguido jogar 20 minutos. E acho que acelera o processo de reintegração e talvez caminhe para ser um bocadinho mais importante do que aquilo que eu achava depois da lesão. E jogou 20 minutos e com ações importantes no desenrolar desses minutos, digamos assim. E acho que não é só aquilo que ele pode dar em campo, que é muito, mas é a alegria com que ele está a jogar. Concordo, sim. Ele até transmite alegria aos próprios companheiros de equipa, e acho que isso pode ser um dado muito importante, e pareceu-me realmente que o Sporting foi uma equipa mais feliz a jogar neste último jogo, e acho que acabou por vencer sem margem para menor dúvida o Moreirense, e com 3 golos do suspeito do costume, que, como diz Rui Borges, e eu também já escrevi, desfrutemos enquanto o temos. E também desfrutemos enquanto o temos. O Rodrigo Mora, que apesar de Martino Anselmi ter dito que
que vai continuar para a próxima época. Eu também acredito que será o melhor para Rodrigo Mora manter-se no Porto mais um ano, pelo menos, para consolidar tudo aquilo que tem deixado nesta reta final do campeonato, estas boas promessas, e acho que é o melhor nesta tenra idade manter-se a jogar no seu habitat natural. Ele não está a fazer por passar despercebido. Sim, isso não me parece que haja nenhum, não há um colosso internacional que de certeza que não esteja a observar, mas eu acho que em termos de gestão de carreira e não podia estar melhor agenciado, porque é Jorge Mendes quem trata dos assuntos dele. Parece-me que acho que a melhor opção de carreira seria continuar, sair neste momento, sair aqui do seu habitat natural, sair da sua zona de conforto. Acho que ele tem muito para dar, pelo menos até se consolidar como uma opção na seleção A, que é o que eu acho que vai acontecer até ainda, talvez na próxima convocatória. Não me parece que haja grande margem para Roberto Martínez, pelo menos não o chamar. Se o utilizar ou não é outra coisa. E o Braga, mais uma vez, muito competente. O Braga que tem sido muito sólido nesta reta final e que promete manter bem acesa ali a luta pelo terceiro lugar do campeonato. Sim, em relação ao Rodrigo Mora, de facto talvez a única razão neste momento para os adeptos do Porto irem ver os jogos do Porto com satisfação, com algum entusiasmo, com alguma motivação, melhor dizendo, porque de facto o Porto está a fazer uma das épocas mais deprimentes das últimas décadas, por todas as razões que sabemos, e de facto ter neste cenário um jogador como Rodrigo Mora é algo que consegue despertar ainda o entusiasmo dos adeptos portistas. De facto, os golos que ele marca nos últimos 2 jogos. A semana passada eu brincava aqui com a questão de ser a técnica, a fantasia ou feitiçaria, inclinava-me para as 3 juntas, mas a feitiçaria cada vez mais ganha argumentos dentro daquilo que é naturalmente a zona terrena do jogo e da feitiçaria. Não, é um craque, é um menino, atenção, fez 18 anos agora, não é? Portanto, ele está a fazer 18. Ainda não os fez. Vai fazer no dia 5 de maio. Vai fazer em maio, portanto, repara. O Kenda também, não é? Também fez agora por aí. Portanto, estamos a falar de tombaram do berço diretamente para os grandes estádios. O Sporting venceu bem o Moreirense. Claro que houve ali um momento na segunda parte que adormeceu um pouco, mas acho que entrou forte, que é o mais importante. E conseguiu marcar logo a diferença. O Moreirense tentou ali defender numa linha de 4 e 2 médios defensivos, nunca conseguiu cobrir bem a largura. E portanto acho que o Sporting vence de uma forma indiscutível. Bom o regresso do Pote, sem dúvida nenhuma, e esperando que consiga ter de facto uma fase final do campeonato interessante para relançar novamente a próxima época, mas nesta ainda pode ser muito importante, porque é o que eu digo, pedaços de Pote ou pedaços de Morita, porque não vamos tê-los a top até ao final da época, faltam poucos jogos, mas esses pedaços podem ser muito decisivos para o melhor Sporting nos momentos também mais importantes dos jogos que aí venham. E o próximo jogo é no Bessa, frente ao Boa Vista, esperando que seja no Bessa, que o Boa Vista consiga pagar a luz tem no estádio, não é? Consiga apagar a luz até lá para jogar o seu jogo em casa. O Boa Vista que venceu o jogo em Faro e portanto está na luta ainda pela permanência, pelo menos por um lugar de play-off. O Benfica venceu em Guimarães. Eu dizia que era um jogo competente porque nos momentos em que foi importante decidir, aos momentos mais decisivos do jogo, digamos assim, foi mais competente que o Vitória e conseguiu fazer esses golos que marcaram a diferença, seja a nível individual, a competência do guarda-redes Trubin em contraste com a competência ou incompetência do Bruno Varela, a competência para defender melhor em relação àquilo que é um processo de jogo que já o falei aqui e que eu classifico de identidade estratégica. Este é o tipo de jogos que Laje gosta de jogar. Os jogos em que a equipa baixa no terreno, porque o adversário também sobe, comparar um pouco com aquilo que aconteceu no Dragão. Acho que o Luís Freire pressionou um pouco como o Anselmi pressionou, tentou de facto condicionar muito o Benfica e durante os 20 minutos iniciais condicionou e muito, e teve ali uma grande oportunidade de Telmo Arcanjo para fazer o primeiro golo, não o fez, e a verdade é que é um Benfica que sabe esperar esses momentos do jogo, sabe aguentar atrás, sabe jogar
na expectativa, não quer ter a posse de bola. Portanto, independentemente daquilo que podem ser os juízos de valor estéticos em relação à forma de jogar, há o juízo de valor em relação àquilo que é o plano de jogo. E, portanto, a equipa espera o momento em que o adversário sai, e aqui falava também a semana passada que o Vitória ia subir mais o jogo. Portanto, era expectável, sim. Sim, e que quando perdesse a bola ficaria desequilibrado. E acho que isso aconteceu no lance em que o Benfica conseguiu engatar uma boa transição defesa-ataque, ali por volta dos 20 minutos, saiu de trás e conseguiu de facto construir uma jogada de grande qualidade, com o passo florentino e depois a variação de jogo do Pavlidis. Mas basicamente, sem entrar nas jogadas em concreto, dizer que é um Benfica que nos jogos em casa ou nos jogos contra equipas ditas mais pequenas ou que não assumem tanto o jogo e que obrigam o Benfica a jogar em ataque organizado ou ataque continuado, lá já é forçado a ter um Benfica mais em posse, em organização, e sente mais dificuldades, e quando perde a bola o adversário também lhe causa mais problemas, porque o Benfica está naturalmente mais subido no terreno. Agora, neste tipo de jogos, o Benfica baixa o bloco, faz um 4-4-2 nos últimos 30 metros, espera um momento de recuperação da bola, e quando recupera a bola não procura ter a posse. Não é uma equipa que queira depois nesse momento ter a posse, mas quer sim acelerar rapidamente a transição defesa-ataque, para depois meter um ataque rápido, nomeadamente que explore mais o contra-ataque e o desequilíbrio do adversário. Portanto, é este o plano de jogo de Lage. Portanto, é uma identidade que eu diria que é estratégica e, portanto, que se adapta a este tipo de jogos. E por isso consegue alguns jogos interessantes na Liga dos Campeões, consegue estes jogos em que este habitat, diria, de espaço lhe aparece frente ao Vitória, frente ao Porto, naturalmente que não lhe aparece em casa frente ao Estoril, ou frente ao Nacional, ou os últimos jogos, ao Arouca, né? Portanto, em que o Arouca consegue jogar por dentro do bloco do Benfica, porque obriga o Benfica a jogar em ataque continuado, e quando perde a bola aí já é diferente, já não está a defender como defendeu frente ao Vitória. E, portanto, dentro desse plano, uma Lage encontrou esse habitat. O Vitória teve as suas oportunidades, é verdade, mas o Benfica também as teve, dentro de um plano de jogo que é exatamente a imagem da estratégia deste Benfica de Lage nestes jogos. E nesse sentido, independentemente de eu gostar mais de ver uma equipa em posse de bola, em construção, de forma apoiada, a dominar, a construir, a ideia de Lage é outra para este tipo de jogos. A equipa baixa o bloco, não se desorganiza defensivamente e tem os momentos de saída para o ataque para ganhar. E, portanto, eu acho que estamos aqui a confundir estética com competência, sinceramente. É nisso que eu acho que a equipa foi mais competente no plano de jogo e ganhou o jogo. Mas diz. Porque eu acho que estão a confundir, neste caso estás a confundir estética com competência. A mim não me interessa muito se Bruno Lage prefere colocar a sua equipa a jogar em posse ou se prefere, neste caso, preparar a sua equipa para uma estratégia mais de transição, de organização defensiva e de transição. Ou seja, não me interessa muito o que é que eu prefiro. Isso é-me irrelevante para a análise. Agora, quando tu preparas este plano de jogo, também tens de ser competente a executá-lo. E não é uma vitória por 3-0 que atesta a competência do Benfica nesse plano de jogo. Isto pode parecer estúpido, e haverá gente que acha que esta minha análise é estúpida, mas a verdade é que o Benfica, durante a maior parte do jogo, não conseguiu executar esse plano. Porquê? Porque a maior parte das vezes estava completamente desposicionado nas segundas bolas, errava os passos todos, permitiu ao Vitória chegar como quis, sobretudo através do Gustavo Silva, que fazia várias incursões que deixavam a equipa do Benfica desconfortável, também através do Telmo Arcanjo, que neste caso provocou em Álvaro Carreras uma das piores exibições defensivas desde que está no Benfica. Também o Benfica permitiu ao seu guarda-redes fazer duas das melhores defesas da época. Eu até vou para este patamar, acho que Turbin faz 3 defesas monstruosas, mas 2 delas são da época, de todos os guarda-redes da Liga. E, portanto, eu acho que quando uma equipa se predispõe a jogar mais em transição ofensiva e a estar mais tempo em organização defensiva, não se predispõe
a levar com este tipo de situações, ou seja, não é suposto permitir tudo isto ao adversário, e o Benfica permitiu, e não só permitiu isto ao adversário, como teve inúmeras dificuldades em ativar as suas transições, e acho que não foi só nos primeiros 20 minutos da primeira parte, acho que isso aconteceu várias vezes ao longo do jogo. De resto, a jogada do Benfica do primeiro gol foi um oásis no deserto, o Benfica fez aquela jogada ponto, em termos de ataque organizado, não me lembro de mais nenhuma jogada em ataque organizado com princípio, meio e fim por parte do Benfica, foi uma jogada muito, muito boa, acho que sobre isso ninguém tem dúvidas, só que a verdade é que o Vitória foi sempre mais equipa, foi sempre mais perigoso, foi sempre mais organizado, foi sempre mais capaz de jogar, de superar a pressão do Benfica, de chegar às zonas de finalização, de colocar os seus extremos 1 para 1 com os laterais contrários. Um lado era para encarar 1 para 1, no caso do Telmo Arcanjo, o outro lado é para atacar o espaço. Depois também referir que o Ramírez entrou para o lugar do Nelson Oliveira ao intervalo e teve também uma boa oportunidade para fazer o gol, e essa foi uma das tais defesas do Turbine, mas também foi um jogador que conseguiu várias vezes enquadrar os médios do Vitória, que fizeram de resto uma excelente exibição, tanto o Tiago Silva como o Andel. E do lado do Benfica, além de Pavlidis e de Turbine, que eu acho que foram decisivos para o que o Benfica conseguiu levar do jogo, Aktürkoğlu foi o jogador que foi tendo mais alguns rasgos, porque em campo aberto é de facto um jogador que eu acho que tem mais facilidades em mostrar o seu futebol, faz parte, tem a ver com o seu perfil e acabou por ameaçar aqui e ali. Mas, sinceramente, um resultado de 3-0 não é nada justo para o que se passou no jogo. Acho que não diz nada do que o Benfica conseguiu fazer ao longo da partida. Diz sim, e isso acho que é evidente para toda a gente, que o Benfica tem melhores jogadores do que o Vitória, porque mesmo nas oportunidades flagrantes que o Vitória conseguiu criar, além, claro, do mérito que houve de Turbine, houve outros casos em que se calhar outros jogadores naquelas vantagens, naquelas situações claras de vantagem, poderiam ter conseguido outra coisa. Eu lembro-me, por exemplo, na primeira parte de um remate de Nelson Oliveira de meia distância, que é uma má decisão, porque tinha à sua direita não sei se era o Telmo, se era o lateral daquele lado a aparecer e poderia ter-lhe dado a bola para a finalização, prefere o remate e acaba por não conseguir fazer o gol. Se calhar outro avançado naquela situação tinha dado a bola e tinha feito a melhor escolha. Portanto, sinceramente, eu não acho que daqui se retire grandes coisas positivas do jogo do Benfica. Acho que também na segunda parte o Vitória caiu muito na tentação do cruzamento. Foi uma equipa com poucas ideias no último terço, chegava lá com facilidade, até estabilizava, conseguia montar a sua organização no meio campo contrário, mas depois para chegar ao último terço e para chegar à baliza de Turbine, optou muitas vezes, demasiadas para mim, vezes pelo cruzamento, e de resto 2 dos bons apontamentos do Vitória foram precisamente golpes de cabeça, um do Nuno Santos e o outro já não me recordo quem é que foi, mas também foi de um cruzamento, mas acho que soube a pouco, tendo em conta a bola que o Vitória conseguiu ter. Portanto, volto a dizer, para mim isto não tem nada a ver com estética, toda a gente pode ter as suas preferências em termos de ideia de jogo, de filosofia. Acho que o Benfica foi incompetente no que se predispôs para o jogo, mas foi amplamente mais eficaz, e aí estamos completamente de acordo. Eu acho que o Benfica tem, o Vitória de Guimarães tem um padrão de jogo, uma matriz que é a sua característica e da qual Luís Freire não abdica. E o Benfica jogou também um bocado com isso, porque depois é como tu dizes, o Benfica tem muito melhores individualidades que o Vitória. E nota-se aqui a comparação que pode ser feita entre, por exemplo, os pontas de lança. Disseste há pouco que o Nelson Oliveira tem aquela má tomada de decisão, que não é uma novidade no Nelson Oliveira, senão teria feito uma carreira muito melhor. Mas a diferença para o Pavlidis, a tomada de decisão do Pavlidis em algumas situações, seja assistir, seja a finalizar, e a tomada de decisão de Nelson Seja Oliveira. Variar o centro do jogo, como por exemplo fez no lance do gol, em que esteve muito bem. Muito bem, excelente. Aí é logo uma diferença abismal entre um e outro. E depois o Benfica também tem jogadores que desequilibram individualmente, caso como disse o Aktürkoğlu e o Di Maria, quando está bem. Nos últimos 2 jogos esteve muito mal, mas se Di Maria não resulta, há Sheldrup, há Bruma, até há Meduni no banco, há muitas opções. E já para nem falar do Dal, mas há imensas opções no banco, ou seja, daí dizermos já mais que uma vez que o Benfica é o plantel mais completo da Liga. Mas tem também no meio campo um jogador que, na minha opinião, é muito competente, não é só um, o Orjans também é muito competente, Florentino também é, mas Coxo é aquela unidade que chega sempre com perigo no último terço, é um bom apoio
para Aktürkoğlu e para Pavlidis, e voltou a demonstrá-lo em Guimarães. Por isso acho que o Benfica acabou por permitir que o Vitória se dispusesse no campo da maneira como se dispõe habitualmente, e tirando daí partido. É verdade, podia ter sofrido, estava lá o guarda-redes e defendeu, e muito bem, mas a verdade é que foi efetivo no ataque, e com Pavlidis e jogadores em boa forma, como são os casos que já mencionei, acho que acabou por ganhar bem o jogo. Não vejo as coisas de outra forma. Sim, repara, eu não, quando falo na questão estética, falo na questão daquilo que é um modelo de jogo, e os princípios de jogo que estão inerentes a esse jogo, isto é, as referências de comportamento que um treinador quer que um jogador tenha em determinado espaço e momento. E a verdade é que este Benfica não é uma equipa que procura cultivar a posse e o ataque organizado neste tipo de jogos. E o que eu refiro em relação à competência do Benfica é que defensivamente foi mais competente do que o Vitória, isto é, nunca perdeu a bola em situações de ficar-se desequilibrado atrás de uma forma tão evidente. Está bem, mas isso é a tua opinião. Claro, estamos aqui para conversar, certo? Mas o que te dizia é que o Benfica tem uma ideia de jogo de ficar organizado mais atrás da linha da bola neste tipo de jogos, a ter essa componente mais estratégica de baixar o bloco, e depois, quando recupera, ser uma equipa rápida nesse processo ofensivo. E depois tem, de facto, jogadores que o conseguem fazer, como o Aktürkoğlu, como o Pavlidis, como o próprio Arsenas, quando acelera, e sobretudo também o Carreras, a partir da faixa. E esperou por esses momentos no jogo. E a competência tem a ver com o facto de a equipa saber ser equilibrada defensivamente. Nos 4 momentos do jogo, no momento defensivo, no momento da transição defensiva, no momento da transição defesa-ataque, acho que foi mais competente. E foi mais competente a esse nível, de perceber o momento em que podia apanhar o adversário desequilibrado e perceber o momento em que tinha que estar equilibrado para defender. É natural que o Vitória teve as suas oportunidades. O Vitória é uma boa equipa. Luís Freire é um excelente treinador, acho que lhe fez muito bem, de facto. Naquela altura deve-lhe ter doído um pouco, naturalmente, o chicote em Vila do Conde, quando foi despedido, mas a verdade é que fez-lhe bem ir para Guimarães, apareceu essa oportunidade, montou aqui o 4-3-3, a equipa tem, de facto, médios que podem ter bola, como ele não tinha no Rio Ave, e fez um bom jogo, sem dúvida nenhuma, que teve as suas oportunidades e que fez um bom jogo. Agora, dentro daquilo que é uma linha de plano para o jogo, quando se fala em eficácia, tem-se muito a linha de pensamento da concretização. Mas coloco sempre naquilo que é os momentos em que tens que perceber o que é que o jogo pede, em função daquilo que tu queres dar ao jogo. Perdão, e este Benfica consegue ser uma equipa compacta quando tem que defender. Acho que o Florentino foi um bom recuperador de bolas, acho que o Cockchu é um jogador que sabe entregar bem a transição de defesa-ataque, acho que Arsenas pressiona bem na frente, Aktürkoğlu está subido a rendimento nesta fase final da época, Carreras sai bem na velocidade, e tem Pavlidis, de facto, que num excelente momento, não só no momento da finalização, mas sobretudo no momento em que se junta ao meio-campo. E acho que aí foi uma equipa competente, frente a um bom Vitória, repito, que teve as suas oportunidades. Turbino faz 2 grandes defesas, uma quando está 1-0, num remate de cabeça do Relvas, e outra num remate do Chuchu Ramírez, quando está 2-0. O Varela também, independentemente do erro, dos 2 erros que comete nos 2 golos, também faz uma grande defesa ali no lance do Sheldrup. Portanto, a linha de pensamento que tenho é que o Benfica, dentro daquilo que é o pensamento de Lage, fez o jogo que queria, e com o plano que queria, ganhou o jogo. Sim, o 3-0 é pesado, sem dúvida nenhuma. O Vitória deu muito mais ao jogo do que recebeu em troca, mas o Benfica venceu o jogo como queria, na minha opinião. Já agora dizer que só neste caso o Turbine agarrou ou permitiu ao Benfica poder sonhar com outro tipo de resultado, e o Bruno Varela fez exatamente o contrário, tanto no lance do Carreras, em que é muito mal batido, porque independentemente da bola ir com muita força do Carreras, depois da aceleração dele pela esquerda, a bola não pode entrar entre o guarda-redes
e o poste, portanto ali o Varela tem de fazer muito melhor, ou seja, não acompanhou o nível da equipa, o Varela, e depois no lance do livre, acho que fica também, e acho que é unânime que não pode fazer aquilo depois de um remate que vai praticamente a meio da baliza, o remate do Coxo, portanto acho que se calhar se os guarda-redes estivessem trocados, a história poderia ter sido bem diferente, e não se estaria a falar assim tanto da competência do Benfica, mas essa é a minha opinião. Sim, são os guarda-redes. Se pegarmos um jogo e isolarmos 4 jogadas, isso é pacífico, naturalmente. Comparar a exibição do Trubino com a exibição do Varela, aí é evidente que a incompetência do Vitória é total e a competência do Benfica é máxima, mas eu falo no momento coletivo do jogo, sobretudo de transição defensiva, em que eu acho que o Benfica foi mais competente e acho que isso fez a diferença no jogo e nos golos, sobretudo. Mas reparem, eu lançava aqui uma questão, não sei, vocês podem ir para onde quiserem, é que vamos ter aqui mais 4 jogos do campeonato e estamos perante mais do que um grande Benfica Sporting para o título, estamos perante 2 ideias de jogo completamente diferentes. Embora a de Rui Borges já não seja a mesma de Ruben Amorim, digamos assim, tem também algumas semelhanças quando baixa o bloco, mas os jogadores também são diferentes, naturalmente, as 2 equipas, sistemas táticos diferentes. É um confronto entre 2 estilos de jogo que vai ser também até o final do campeonato, Nuno. Acho que neste momento ninguém pode vaticinar quem será o campeão. Já aqui discutimos várias vezes. Ninguém disse. Já aqui isso também não quero vezes que o Benfica tem o fator valia do plantel global superior a todos os outros. Já aqui discutimos e já acho que não justifica estarmos a bater mais nessa tecla. E o Sporting tem também os seus argumentos e tem o argumento maior, que é Gyökeres. Sim, é um confronto de ideias, mas também já vimos o Sporting a utilizar este tipo de estratégia que o Benfica também utilizou, por exemplo, em Guimarães, oferecendo o domínio do jogo, o controle do jogo ao adversário, para depois o Não é oferecendo o domínio e o controle do jogo ao adversário, é oferecendo-lhe a bola e convidando-o a subir no terreno, porque depois sabe que quando recuperar vai ter o espaço que quer para os jogadores que têm marcarem a diferença. Porque em ataque organizado, esses jogadores não têm rotinas e princípios de jogo treinados, porque não fazem parte do modelo de jogo. Sim, mas permite que o adversário tenha a bola. Mas a prova de que o Benfica consegue jogar de maneira diferente foi o gol que marcou em Guimarães, o primeiro gol. Sim, portanto, estes jogadores poderiam perfeitamente fazer isso mais vezes se fossem rotinados para tal. Esse primeiro gol do Benfica em Guimarães é exatamente um gol de aproveitamento de desequilíbrio do adversário e com espaço consegue sair da pressão pela direita, rodar o jogo para o outro flanco através da qualidade de Pavlidis de costas e depois o aparecimento de Coxu desde trás, portanto apanhou o Vitória desequilibrado. Em ataque organizado, mas o Vitória pressionou assim. Mas isso foi ataque organizado, Luís. Esse golo foi em ataque organizado. Quando digo em ataque organizado, sim, foi um ataque organizado rápido em contra-ataque. O que eu refiro é que permitiu-lhe a transição rápida, apanhando espaço que não apanharia se... Certo, mas o Vitória pressionou assim só naquele momento? Foi naquele minuto só que o Vitória pressionou assim? Não, o Vitória pressionou assim muito tempo do jogo. Portanto, o Benfica poderia ter feito aquilo mais vezes. Não quer. Podia, mas não conseguia. Muitas vezes não conseguia. Não quer. Não acho que é que não quero, acho que o Benfica não conseguia sair muitas vezes. Muitas vezes a forma do Vitória pressionar tinha efeito, conseguia impedir que o Benfica saísse. Então, e quantas vezes voltava... o Benfica bateu bola na frente sem qualquer critério dos próprios centrais? Porque não conseguia sair. A questão é que não conseguia sair, o Benfica não conseguia sair com a qualidade que devia sair. As ligações que deviam existir entre Florentino, Coxu e Ausnas para depois sair de uma forma organizada em contra-ataque, não o conseguia fazer. O Vitória nesse momento estava organizado defensivamente atrás, não estava desorganizado e batia na frente. E batia na frente de uma forma primária, quase excessivamente primária, à espera depois de uma segunda bola. E o momento do golo é o momento em que, estando a pressão do Vitória subida, estando o Vitória subido no bloco, o momento em que o Benfica ultrapassa
essa pressão, entra nas costas da defesa do Vitória, que está desorganizada. As vezes em que o Benfica bate a bola na frente, é as vezes em que o Vitória está organizado defensivamente. Portanto, o que eu digo é que o Benfica, o que eu digo é que o Benfica em ataque organizado, e muitas vezes nos jogos em casa, frente a adversários fechados, tem muita dificuldade. Então, mas tu não podes proporcionar a desorganização da outra equipa? Ou seja, o Vitória estava organizado quando tentou pressionar o Benfica, mas foi a forma como o Benfica conseguiu contornar essa pressão que permitiu ao Benfica chegar àquela zona de finalização e fazer o gol. Podes, não é poder, deves, não é? Uma equipa como o Benfica deve. Eu não acho que devas, eu acho que o Benfica pode não querer fazê-lo simplesmente. Eu acho que o Benfica de Bruno Lage não procura chegar dessa forma à frente. E está tudo bem com isso. Agora, eu não acho é que se possa dizer taxativamente este plantel não pode jogar de outra forma. Não acho. Acho que esse gol prova precisamente... Não, estou a dizer. Claro que estou aqui a montar um espantalho. Pode jogar em qualquer momento. Havia aqui um espantalho entre nós que dizia assim: o Benfica joga assim porque só pode jogar assim. E eu acho que é mentira. Eu acho que o Benfica joga assim porque Bruno Lage quer jogar assim, porque o Benfica podia jogar de outra forma. E volto a dizer, e prova disso é o gol que marca frente ao Vitória. O primeiro gol do jogo mostra precisamente que os jogadores do Benfica são capazes de jogar de pé para pé, de estabilizar o adversário que pressiona um pouco mais alto, ganhar espaço nas costas dos médios, de enquadrar jogadores que vem trás para a frente. Aliás, tem um avançado que faz isso de forma exímia, se calhar é o melhor da Liga a fazê-lo. Portanto, é uma questão de dar primazia a determinado tipo de ideias. Acho eu. Acho que não é isso. Vê se percebes só o que eu quero dizer. Claro que o Benfica pode e deve, enfim, em função daquilo que quer fazer, jogar de diferentes formas. E tem jogadores para jogarem de diferentes formas. Mas a forma que quer para combinar é esta. É esperar o adversário. Estamos de acordo. É esperar que o adversário suba no terreno e depois ter a exposição espacial atrás do adversário desequilibrado e colocar em prática o ataque rápido com os seus jogadores que têm a capacidade, sim, para jogar de formas diferentes, mas não têm esses princípios de jogo. Os princípios de jogo, que são as referências comportamentais que os jogadores têm em determinado momento, fazerem uma coisa e depois fazerem outra, Lage prefere esta. Portanto, certo, e nesse mas sentido, eu não acho que o Vitória tivesse desorganizado nesse momento do jogo, ou seja, acho que o Vitória pressionou alto como pressionou noutras alturas do jogo, só que nesse caso o Benfica decidiu fazer assim, ou seja, poderia ter fazido outras vezes. Repara, e não fez. Quando eu refiro que está desorganizado, está desposicionado defensivamente, é natural. O momento da transição é um momento de desequilíbrio. Mas porquê está desposicionado? Eu não acho que esteja desposicionado, sinceramente. Por uma razão. Aliás, o próprio Luís Freire diz que o que correu mal nessa jogada foi o Vitória não ter sido mais forte nos duelos para fazer falta. Sim, se fizesse uma falta, naturalmente travava a jogada. Não, o que eu digo é que... Exato. O que eu te digo é que... O Vitória até estava 4-3 no início da jogada, tinha mais jogadores na zona da bola. O que refiro é que o momento de transição, por definição, é um momento de desequilíbrio do adversário. Enquanto estás equilibrado para defender e de repente vais ter que te reequilibrar. No caso do Vitória, o Vitória estava equilibrado para atacar, mas não, e quando perde a bola vai ter que se reequilibrar para defender. O período que demorou a ter se reequilibrar para defender foi o momento em que o Benfica meteu a transição defesa-ataque, rápida, em contra-ataque. E, portanto, nesse momento apanhou o Vitória desequilibrado. Para o Vitória, não deu tempo ao Vitória se reequilibrar defensivamente. Quanto mais curto for o espaço das transições, mais uma equipa está sempre organizada. Portanto, essa é uma desorganização natural, porque o momento de transição é, por equivalência, por definição, um momento de desorganização de uma equipa em relação à outra. E, portanto, é nesse sentido que eu falo em desorganização. É natural uma equipa... repara, quando dizem que uma equipa joga em contra-ataque, uma equipa nunca joga em contra-ataque. O contra-ataque depende sempre que o adversário se desequilibre num momento em que perca a bola para tu poderes explorar esse espaço. Se o adversário nunca sair de lá de trás, tu nunca vais ter hipótese nenhuma de contra-ataque. E acho que é essa a opção de jogo do Benfica. Acho que em espaços, em alguns jogos, Rui Borges também já optou por essa estratégia, nomeadamente nas segundas partes, de dar um bocadinho, de oferecer a bola ao adversário. E deu-se mal. Creio que até houve uma contabilização, desculpa Nuno, acho que o Sporting no total perde 8 pontos depois dos 80 minutos. Sim, acho que é algo assim desse género. Sim. E acabou por pagar caro essa estratégia de Rui Borges. E acho que a partir de determinado momento percebeu o treinador de Sporting que essa não era a opção e viu-se agora com o Moreirense que
ok, depois do 3-0 sofreu aquele golo 3-1, mas depois não houve mais possibilidades do Moreirense sequer assustar o Sporting, e o Sporting acabou por ganhar confortavelmente e fazer aquilo que lhe competia, porque Rui Borges não abriu o flanco, caindo no erro, que já lhe tinha custado caro noutros jogos, de oferecer a posse de bola ao adversário e esperar o erro no último terço para depois sair em contra-ataque. Já saiu mal mais do que uma vez, e agora nesta reta final não me parece que vá voltar a correr esse risco. Mas não compras aquela ideia que te referia, e tu também, Sofia, de que vamos ter um confronto de estilos diferentes de jogo até ao final do campeonato? O campeão sairá de um estilo de jogo diferente entre Sporting e Benfica, que é também, além do confronto dos grandes rivais, é um confronto de estilos. Acho que ou seja, acho que não estamos a falar de estilos que estejam nos antípodas, mas acho que o Sporting e o Benfica têm algumas diferenças, sim. Acho que o Sporting procura mais vezes ao longo das partidas, às vezes não consegue, mas procura mais vezes ter esse controlo através da posse, embora não seja uma equipa que procure posses muito longas, até porque lá está, tem sempre um jogo muito talhado para o ataque à profundidade de Gyökeres, mas, por exemplo, acho que há um bom exemplo para falarmos sobre isso. Se olharmos para o Santa Clara Benfica e se olharmos para o Santa Clara Sporting, no Santa Clara Benfica, o Benfica permitiu muito mais ao Santa Clara a troca de bola, as posses um bocadinho mais prolongadas, para depois novamente atacar em transição, e o Sporting foi a equipa que teve poucas ideias, mais tempo em organização ofensiva. Ou seja, apesar de eu achar que não estamos aqui a falar de ideias que estejam nos antípodas, acho sim que são ideias um bocadinho diferentes, e que mesmo assim o Sporting ainda é a equipa que durante mais tempo tenta esse controle e tenta passar mais tempo em ataque organizado, embora, repito, não seja uma equipa que queira prolongar muito esses ataques. E também referir que, por exemplo, no derby tenho muita curiosidade em tentar perceber qual é que será a equipa que tentará ter esse predomínio sobre o outro, porque quando estávamos aqui a perspectivar o Futebol Clube do Porto Benfica, acho que toda a gente disse que o Futebol Clube do Porto de certeza que iria ser essa equipa, de certeza que iria ser a equipa que iria tentar ter esse protagonismo, e aconteceu, e aplicou-se, e deu-se mal, mas aconteceu, esta premissa acabou por se realizar. No Benfica Sporting, acho que poderá depender muito das circunstâncias em que as duas equipas lá chegarem, porque acho que a equipa que puder contar com um empate das duas, poderá ser a equipa que vá conceder mais ao adversário. Ou seja, acho que se Rui Borges puder jogar com essa questão de o empate ser bom, vai ter mais essa tendência do que propriamente se tiver de ir à luz ganhar. Porque, sinceramente, nenhum nem outro treinador assentam a sua filosofia ou a sua crença de vencer na questão do controle com a bola. Acho que nenhum dos dois, pelo menos até agora, ainda tem essa perspectiva de jogo. E portanto, enfim, acho que se calhar quem chegar com a oportunidade para conceder essa iniciativa, se calhar vai ser a equipa que se irá dar melhor, porque nem Sporting nem Benfica, tendo em conta isto que acabei de escrever, são equipas propriamente brilhantes em ataque organizado, e a outra pode aproveitar essas incapacidades, porque se uma tem Gyökeres, a outra tem Aktürkoğlu, tem Di Maria, tem Pavlidis, que também são jogadores que aproveitam muito bem esse espaço. No fundo, será um bocadinho o jogo do gato e do rato, porque eu não vejo nenhuma nem outra capaz de chegar, assumir o controle e tentar ganhar a partir daí, e ter argumentos suficientes coletivos para ganhar a partir daí, como era, por exemplo, o Sporting de Rubén Amorim. Fez isso várias vezes no Estádio da Luz, até com treinadores diferentes. Lembro-me com Jorge Jesus e também me lembro mais recentemente com outros. Portanto, e aí sim nós sabíamos o que é que iria acontecer. Agora acho que ainda são muito acho que ainda é muito difícil de perspectivar. Acho que teremos de esperar pela forma pontual como as duas equipas chegarão a esse jogo, porque
Agora, eu sinceramente Ok. não consigo dizer qual é que terá mais bola. Continuando a falar do campeonato, depois de falar de Sporting e Benfica, e falamos muito de Benfica e Sporting, sobretudo do Benfica, desta vitória em Guimarães, é o tema do momento, e já vimos que temos pontos de vista diferentes em relação àquilo que foi, não só a exibição, mas sobretudo as ideias de Lage, e a forma de jogar, e a forma de ganhar, e porquê e como, todas as razões, causa e efeito, mas ainda bem, porque o futebol vive de visões diferentes, é uma visão de jogo, há diferentes visões de jogo, é mesmo isso, e portanto isso só é importante, isso só é bom, só é interessante que o debate fica melhor. A verdade é que, como já referi, 72 pontos para Benfica e Sporting, ao clássico, e de facto o que a Sofia dizia era importante na parte final, o que disse antes também era importante, mas na parte final, sobretudo para a questão do empate, da questão de quem pode jogar com o empate nesse clássico. Não é jogar para o empate, é jogar com o empate. O Sporting vai ter deslocação agora ao Bessa e depois o jogo com o Gil Vicente. O Benfica vai ter o jogo agora em casa com o Aves e uma deslocação ao Estoril. Portanto, se ambos ganharem os seus 2 jogos, portanto o clássico poderá mesmo, de facto, não digo ser só decisivo, porque depois na última jornada há um Sporting Vitória e um Braga Benfica. Mas pode ser o jogo que dá o campeão. O clássico? Sim, o derby, ou seja, se Pode, o Sporting pode, sim, chegar... pode ser. Exatamente, há Sim, essa possibilidade. há essa possibilidade, como pode, isso seria, do meu ponto de vista de adepto do futebol, o ideal é chegar até o último minuto da última jornada, Com possibilidades para os dois. com possibilidade para os dois. Já aconteceu. E está metido aqui no meio, nessa discussão, um Vitória que está a lutar pelo lugar europeu, o 5º lugar, e o Braga no 3º lugar. Venceu bem o Estoril, digo eu, pelo menos no início do jogo. O Estoril teve ali uma oportunidade a começar, é verdade, mas o Braga fez 2 golos com o Robles, de facto, não lhe correu bem aqueles 2 lances, o guarda-redes do Estoril. E é um Braga que continua a apostar no Afonso Patrão, a equipa continua a jogar o seu futebol, continua a ter um João Moutinho, que é o motor, a rotação da equipa. E é um Braga que... E podemos dizer um dos melhores médios do campeonato. Acho Sim, que sem é dúvida. consensual. Sem dúvida nenhuma. E, portanto, neste momento, o Braga, o próximo jogo é em Famalicão. Até-se ver esse Famalicão-Braga. Sexta-feira. Sexta-feira à noite. Não joga o Aranda, está castigado. Portanto, é uma baixa para o Famalicão, como agora no Estoril não jogou o João Carvalho. Portanto, para o Braga, estes 2 jogos a esse nível não lhe correm mal em relação aos craques das equipas adversárias. Mas como é que fez este duelo? Pode ser lugar? Neste momento, este Braga não dá qualquer indício de quebrar. Não dá e também há agora um fator importante para estes últimos jogos, que são os regressos de Fran Navarro e de Roger. São 2 jogadores importantes que tiveram sua importância já na época do Braga. Roger com maior exuberância, mas Fran Navarro também é um ponta de lança que é um goleador e é um jogador que vai dar seguramente muito jeito para esta reta final do campeonato. Não é que Afonso Patrão não esteja a dar conta do recado. Neste jogo não foi tão decisivo como tinha sido nos outros 2 anteriores, com um golo e com uma assistência, mas neste jogo não foi tão exuberante, mas ainda assim acho que se exibiu em bom nível. E tem o Luazani no banco, mais Fran Navarro. Estou curioso para perceber com a disponibilidade, novas disponibilidades destes jogadores, o que é que Carlos Carvalhal vai fazer. Há aqui um jogador também num momento superlativo de forma, que é Garbi, que tem sido muito influente na equipa do Braga e que sinaliza tudo aquilo que de bom na segunda volta tem feito esta equipa, e de facto tem sido números impressionantes, com exibições convincentes, embora agora no Estoril tenha entrado praticamente a ganhar, porque com esses 2 golos que... Acho que foi a melhor exibição do Garbi na temporada. Sim. Mas tem feito um conjunto de exibições já muito interessantes nos últimos jogos. E depois também há ali, além de João Moutinho, tem Salazar, que é um portento também de técnica, que acho que foi um reforço de inverno excelente para o Braga, e acho que neste momento não dá sinais de grande consistência. Tem um calendário teoricamente mais difícil do que o Futebol Clube do Porto, mas a verdade é que tem passado os sucessivos testes, porque quem achasse que o Braga ia passear no Estoril estaria enganado, e a verdade é que o Braga ganhou o jogo sem grande discussão, pelo menos na minha opinião. O Porto também acabou por ganhar,
um jogo difícil, que se esperava difícil, com o Famalicão, que já também nós atribuímos aqui um conjunto de elogios porque tem feito na segunda volta em particular, desde de ajustamentos no plantel, a entrada de novos pontas de lança que permitiu que se soltassem aqueles 3 jogadores que jogam no meio campo ofensivo, Aranda e Sorriso nas alas, e Gustavo Sá sempre a olhar de frente para o jogo, de frente para a baliza, que é ser um jogador muito importante. Neste jogo, Vandeloy e Top Pitts, que foram os 2 médios defensivos utilizados por Hugo Oliveira, não estiveram muito inspirados, também foram um bocadinho levados a perder aquela luta um bocadinho desigual com Rodrigo Mora, quando se coloca nesses espaços entre linhas e acaba por desequilibrar. E sobre o Rodrigo Mora, para complementar o que tínhamos dito na primeira parte do programa, acho que faz lembrar aquelas equipas que toda a gente sabe como jogam, mas ninguém sabe como contrariar. Porque Rodrigo Mora recebe a bola na área e há um frisson na bancada. Ou seja, os adeptos estão sempre à espera do que vai acontecer. E o que é que aconteceu neste último jogo? Recebeu 2 vezes a bola na área e as 2 vezes concretizou daquela forma. De lados opostos. De lados opostos e a dançar sobre os adversários. Mais uma assistência de Francisco Moura. Penso que o lateral direito, Calegari, poderia ter feito muito melhor a travar essa... O Moura, nesta altura, com aqueles 2 passos para o Moura, é o segundo melhor assistente da época. Portanto, atenção que qualquer coisa que aquilo se possa conta dizer como assistência. Conta, certo. Não, mas qualquer coisa que se possa dizer sobre a assistência do Moura pode parecer ridícula, mas o passe não foi nada mau, ou seja, Moura, a forma como o Moura... Do Moura, sim, exatamente. Acho que o passe não foi nada mau, porque foi bem descoberto, o Rodrigo Mora. Agora, se me disserem, mas é um passe que não... Ou seja, o Mora não recebe em vantagem. Não, isso não recebe de todo. Depois aquilo que ele faz é que permite o golo, mas realmente o passe do Moura foi bom, e se continuar assim foi aquilo que comentávamos no grupo enquanto estava a dar o jogo, vai ser o melhor assistente da temporada, porque qualquer que seja a forma que lhe dê a bola, que ele dá em golo, não é? Mas claro que todos os golos nascem de erros de adversários. Porque nesse lance acho que o lateral direito, que não era desta vez Rodrigo Pinheiro, era Calegari, que não tem jogado muito, deveria ter bloqueado de outra forma essa progressão do Rodrigo Moura. Porque sim, teve ilusionado, mas já não me parece que seja inferior, não me parece que seja superior a Rodrigo Pinheiro. Apesar de vir com um currículo importante no Fluminense. O Rodrigo estava em boa forma, de resto. Excelente Também achei estranha a saída do 11. Sim, muito rapidamente, Sofia, porque depois temos pouco tempo. Sim, eu vou ser rápida, até porque o Nuno já disse quase tudo. Sim, mas olhas para este Braga-Porto, este duelo, neste momento... E só tenho pena que não haja também um Braga-Porto, como haverá um Benfica-Sporting, que era muito interessante. Já houve, exato. E foi que o Braga conseguiu vencer e foi aí nesta que reta final, digamos, para tornar isto ainda mais... Sim, o Braga já teve a 15 pontos do Porto, portanto, a perceber exatamente o que tem sido nesta época do Porto, nesta segunda volta sobretudo. Porque de facto o Porto vive muito, a gente está aqui a falar do Porto e está sempre a falar de um jogador, não é? Portanto, do Rodrigo Mora. É uma individualidade que neste momento sobe acima do coletivo, aqui sim. Sim, sem dúvida. Deixa-me só dar ali um toquezinho no Braga, porque eu acho que é muito curioso que este Braga termine a época assente em figuras da sua formação. Acho que tanto se procurou e a verdade é que algumas das boas valias do plantel estavam ali, a começar por Onicek, que acho que é um jogador que tem já o elogiei aqui variedíssimas vezes, mas sinceramente vale sempre a pena, porque acho que é um jogador que tem um teto muito superior ao do Mateus, independentemente do tempo que o Mateus passou no Braga e da figura que ele representava. Depois o Garbi, que eu acho que vamos ver o que é que acontecerá a este menino, porque de facto é um talento também ali, contudo, para poder ainda dar muito a esta equipa. Eu digo vamos ver o que irá acontecer, porque se nesta reta final o Roger recuperar, não sei se Carvalhal mantém Roger e Garbi ao mesmo tempo no 11 titular, tenho alguma curiosidade para perceber. E depois dizer também que, independentemente de estarmos aqui a falar de meninos da formação, eu acho que aquele que tinha menos a aportar à equipa foi aquele que acabou por saltar do 11 inicial, e falo de Gorbi. Acho que Racic consegue transportar a equipa para outro patamar e faz uma complementariedade muito mais acomodada, digamos assim, com o craque João Moutinho, e volto a dizer, um dos melhores médios do nosso campeonato. Do lado do Porto, claro que o Mora
é aquele que nos vai encantando, sinceramente. Estamos a falar de um jogador que tem apenas 17 anos e que está muito longe ainda de ser consistente até nas próprias ações dentro do jogo, ainda tem muito por onde crescer. Eu vejo muita gente a falar do Mora como se estivéssemos já a falar de um jogador feito, mas a verdade é que, olhando para as exibições dele, ele marca golos absolutamente fantásticos. Alguns deles, se calhar destes 3 últimos que ele marcou, para alguns jogadores eram o melhor gol das respectivas carreiras. Para o Mora é apenas mais um, e isso diz muito do talento dele, mas se nós olharmos para as várias ações dele ao longo da partida, conseguimos perceber que é possível ele dar mais. Ele vai crescer, eu acho que ele vai crescer, e sinceramente acho que está a apanhar um treinador que está a compreender bem o seu perfil, que lhe está a dar também as indicações certas, porque acho que o Rodrigo Mora disse uma coisa muito importante quando questionado sobre o que é que tem evoluído mais em termos individuais. Ele referiu que Anselmi bate muito na questão de esperar em vez de saltar linhas para ir buscar a bola. E se olharmos para os golos que ele marcou, já foram golos marcados em posições mais adiantadas, ou seja, foi importante ele esperar que a bola lá chegasse, ao invés de ter a tendência e a tentação de ir buscar a bola em zonas mais recuadas, porque realmente onde o Rodrigo Mora faz a diferença é ali, no espaço entre linhas, e para isso ele tem que acreditar que a equipa lhe vai proporcionar condições para que a bola lhe chegue em condições. E depois também referir que fica um bocadinho, vou dizer, desiludida com o que o Famalicão apresentou em termos ofensivos no Dragão, porque de facto defensivamente até conseguiu em vários momentos impedir que o Porto circulasse bola dentro do seu bloco, num 4-4-2 zonal muito compacto e bem orientado, na minha opinião, por parte do seu técnico, mas ofensivamente devo confessar que esperava mais do Famalicão e que não estivesse tão dependente dos rasgos do Óscar Aranda, que nem esteve propriamente brilhante, embora sempre com apontamentos, mas nem esteve propriamente brilhante, e foi mais ou menos assim a leitura que fiz deste jogo de forma resumida. Sim, vamos olhar aqui rapidamente para outro campeonato, a outra metade do campeonato. Há ali uma zona chamada Zona Tranquila, onde está o Famalicão, o Casa Pia, o Estoril, o Moreirense, o Rio Ave, o Arouca, que venceu o Estrela da Amadora, e aqui, já falando do Estrela, já entra naquilo que é a luta pela permanência. Desta vez já houve quem pontuasse nessa luta pela salvação. O Boa Vista ganhou em Faro, um jogo em que se estreou o Stuart Baxter, passou para 4-3-3 e venceu 1-0, um jogo em que o Farense voltou a criar muito e a não conseguir aproveitar nenhuma oportunidade, mas eu diria que daqui sinais para aquilo que pode ser esta reta final. O Gil Vicente com 29 pontos, esta vitória no Nacional era aquilo que precisava César Peixoto. A equipa organizou-se mais atrás da linha da bola, acho que aquela dupla entre o Bamba e o Cáceres finalmente está a funcionar, reforçou na parte final a equipa com 3 centrais, e o Félix fez um grande golo e a equipa acabou por ganhar bem o jogo frente ao Nacional. E acho que com 29 pontos agora não está salvo, mas tem tudo para dar esse salto. Sim, mas pode respirar. Exato, pode respirar. Dramático para o Aves para ter perdido os 3 pontos no último minuto, empatou frente ao Casa Pia, porque o Estrela perdeu o seu jogo em Arouca. A Estrela que vai jogar com o Porto agora. Mas nesta altura olhamos para estas 3 equipas, Estrela, Aves e Boa Vista e Farense, 4 equipas, porque estou a meter aqui também ainda naturalmente agora o Boa Vista que renasce, está aqui. 2 daqui descem, uma no play-off, outra na salva. Acho que todas elas demonstram sinais de preocupação e por diferentes motivos. O Estrela da Amadora porque não consegue sacudir e esticar na classificação quando já teve várias oportunidades para o fazer, porque está acima do Aves já há várias jornadas e não consegue ter aquela vitória que lhes permita colar pelo menos às equipas mais de cima. E agora há um Estrela Porto, não é? E eu vi um bocadinho do jogo do Arouca. O Estrela da Amadora poderia ter feito melhor. Acho que parece-me uma equipa muito nervosa, que não consegue assentar o seu jogo e paga caro por isso. Frente a um bom Arouca, mais uma vez, já tínhamos elogiado na semana passada com todos os argumentos que estiveram em destaque na Luz e que permitiram aquele resultado na semana passada. O Aves, acho que é inacreditável a forma como sofreu o golo no período de compensação. A ganhar 1-0, uma equipa ávida de pontos, a precisar de pontos como pão para a boca. E o Aderlan Santos sai da defesa e vai ao ataque aos 90+3.
É uma coisa que não cabe na cabeça de ninguém. E eu acho que até no final do jogo o Rui Ferreira mostrava alguma irritação com comportamentos individuais da equipa. Eu acho que era claramente falou mesmo para inadmissível. Sim. Acho que era para Aderlan Santos, porque não fez sentido já nenhum. não sei, porque desequilibrou completamente a equipa e o Casa Pia marca um golo numa transição no período de compensação, já no final. Quem continua a contratar a Aderlan Santos é que tem culpa destes erros sucessivos do central. Nós estamos a falar de um central propriamente desconhecido. E já custou vários pontos ao Aves. E custou-os também ao Rio Ave. Sim, já tinha custado na primeira volta e já se calhar em épocas anteriores. Também acho que foi um erro grave individual que custou muito caro ao Aves, porque a equipa trabalhou muito e notou-se no final a desilusão dos jogadores, por exemplo, o Shoa e vários outros jogadores, porque com um erro desses, qualquer uma equipa está sujeita a passar mal e neste caso pagou mesmo muito caro. Mérito também do Casa Pia, que acreditou, mas no último minuto da compensação a equipa que está a perder e a ganhar e a necessitar de pontos como pão para a boca tem uma situação de 4-3 contra 4 jogadores do Casa Pia para 3 do Aves, acho inadmissível. E acho que o treinador também não ficou satisfeito com isso. E acho que naquele momento do calor do jogo, acho que também não teria grande margem para corrigir, embora uma equipa técnica tenha sempre essa possibilidade de fazer essas correções finais em momentos decisivos. O Boa Vista também apresenta problemas apesar da vitória. Não estou a falar propriamente do corte da luz que impede de treinar no Bessa, estou a falar de situações do próprio jogo, e acho que acabou por ter alguma felicidade. O Zanico foi vendido, não é? Está concretizado. Sim, mais um. Sim, menos um neste caso. Está a jogar com o Diaby a ponta de lança, não é? Menos um. Ponta de lança móvel. Sim, joga com o Diaby naquele regime. Acho que parece-me que é uma época cheia de equívocos para o Boa Vista. Mas há jogadores que eu acho que... A começar no guarda-redes, que foi o jogador que evitou o grande defesa no último minuto, num livre. E não só outras. Sim, mas ali é daquelas que... Também, mas aquela é decisiva. Mas tem ali jogadores interessantes. Eu gosto muito do Joel Silva. Acho que o Joel pode dar coisas. Tem que uma das boas notícias. E eu gosto muito do Reizinho. Acho que... Sim, eu também gosto. Também é bom. Mas depois os jogadores que vieram também acrescentam qualidade, mas não são jogadores que... Mas o Boa Vista depende de si próprio para se salvar. Sim, pois depende. O Farense também. Por isso... Sim, não estou a dizer... Mas eu refiro isto ao Boa Vista porque já esteve mesmo enfiado lá em baixo e a verdade é que nos últimos 3 jogos ganhou 2. Acho que isto prova... E se calhar perdeu aquilo em que jogou melhor com o Nacional em casa. Isto prova que as épocas organizadas de uma forma melhor, tudo mais pensado, tudo mais estruturado, mesmo com as dificuldades que o Boa Vista tinha, que foi colmatando com aquele espírito guerreiro que Lito Vidigal reclamou para si, mas que afinal de contas já lá estava com Bachi, e Lito Vidigal apenas... Vocês não perdem a oportunidade de falar no Lito Vidigal. Não, porque acho que foi... Eu não estou a falar do Lito Vidigal, estou a falar que o treinador que substituiu o Bachi não acrescentou rigorosamente nada. Fez exatamente o mesmo em 6 ou 7 jornadas do que Jorge Couto num, ou em 2 jogos, sendo que no segundo já tinha outro treinador contratado. Por isso, e o mesmo que... Tem uma carreira, tem muitos anos de futebol, sim, e tem trabalhos feitos, gostando ou não gostando. Fez o mesmo que Stuart Baxter. Não tenho nenhuma que num jogo já o ganhou. E o Farense, num jogo, o Stuart Baxter fez o mesmo pontos que Lito Vidigal. 3. Não, quando eu falo de Lito Vidigal, eu estou a falar da carreira toda que ele tem e já conseguiu com todo o mérito, resultados e méritos, com certeza. Inclusive um Arouca na Europa. Só estou a dizer que os treinadores também precisam de se atualizar e o dirigismo português, e o Lito Vidigal também não dá porque quem os contrata é que tem culpa, não é o Lito. Sim, é que já aqui falamos na semana passada que esta responsabilidade maior terá sempre de ser assumida pelos seus dirigentes, e no caso concreto Fari, que não pode ser só o presidente da SAD para os bons momentos, também é o presidente da SAD para os maus momentos, e com certeza que como antigo jogador e um nome respeitado no Boa Vista, no final aparecerá, para o bem ou para o mal, aparecerá a dar a cara. Eu tranquilo, eu só não gosto de colocar rótulos a treinadores, seja eles quais forem, seja o Lito, seja o Laje, seja o Rui Borges, seja o Ruben Amorim, é só isso. Acho que cada um tem a sua competência, as suas ideias, e do futebol tudo é legítimo, dentro daquilo naturalmente que é o jogo e as regras. Sofia, como é que olhas para esta reta final da época aqui nestas equipas? Aves, Estrela,
talvez por ali se vá decidir o play-off ou a permanência. Eu acho que o Boa Vista só pode mesmo confiar no Vlasic, é assim que se diz, não é? Vaklic, guarda-redes. Vaklic, não é Vlasic, é Vaklic, é ao contrário, o L é depois. Mas sim, acho que é o jogador que eventualmente pode aqui segurar alguns pontos para o Boa Vista, porque de resto, muito difícil o caminho que a direção deste clube foi trilhando e, portanto, não vejo grandes hipóteses. Depois estará ali entre o Farense e o AVS. Sinceramente, acho que serão as duas equipas que irão lutar pelo play-off. E não é injusto, porque se olharmos para o campeonato, acho que a tabela, em termos de tem pontos... sido mais a tendência essa, sim. É esta a tendência. Por exemplo, se olharmos aqui para algumas equipas, eu acho que o Aroca tem menos pontos do que devia ter para aquilo que joga. Se calhar o Gil Vicente enganou-nos ali numa altura da época em que se calhar esperávamos algo mais e depois a equipa caiu. Eu acho que houve ali um período... Não houve planeamento desportivo. Não houve. E o despedimento de Bruno Pinheiro não fez o mínimo sentido. Aliás, eu acho que houve ali um período que ficou claro para toda a gente que o César Peixoto era mais necessário no Moreirense do que no Gil Vicente. Ou seja, que o Bacci não veio aportar ao Moreirense algo melhor e que o César Peixoto não foi aportar ao Gil Vicente algo melhor. Portanto, estavam trocados. Neste caso, trocados não, porque o Bacci não estava no Gil Vicente, mas vocês perceberam a ideia. Pronto. Portanto, acho que houve aqui, mais uma vez, alguma falta de competência das estruturas e dos planeamentos, se eles existem, no futebol português. Acredito que haja mais em alguns sítios do que noutros, claro mas que sim. É isso. Sofia, estamos quase a terminar. Tu querias também dar aqui uma palavra, olhando o futebol internacional, aquilo que tem sido o grande trabalho do Vítor Pereira no Wolverhampton. A equipa está a salva, sim. Embora esta época também deva dizer que ficaram 3 equipas logo enfiadas lá em baixo, como o Ipswich, que era a equipa que está na linha d'água, mas... O Southampton já desceu, sim, já foi está. A equipa mais rápida da história da Premier a descer. Sim, e se não fizer mais pontos, será a equipa com menos pontos conquistados da história da Premier. E o Leicester também já desceu. E o Leicester também já desceu, mas quando o Vítor Pereira agarrou na equipa, o Wolverhampton era penúltimo, tinha 9 pontos e estava atrás do Ipswich e a equipa e do City. Salta e a jogar um futebol interessante. Pois, eu acho que esse é o grande mérito do Vítor Pereira, é a forma como coloca a equipa a jogar futebol. Foi a Old Trafford ainda este fim de semana jogar para se superiorizar em termos de futebol, em termos de domínio de jogo, e isso é um grande mérito que Vítor Pereira tem na forma como o Wolverhampton joga, mas se quiserem colocar essa parte de lado, porque há pessoas que, por exemplo, podem preferir o Forest do Nuno Espírito Santo, que também está a fazer uma campanha está num estilo totalmente diferente. Completamente diferente, portanto, aqui depois cada um é que decidirá, mas a verdade é que o Wolverhampton, quando Vítor Pereira assumiu o clube, tinha 9 pontos apenas. Estava em penúltimo lugar, o Ipswich e o Leicester estavam à frente e neste momento o Wolverhampton tem 38 pontos, ou seja, é muita coisa. Sim. E é impossível na Premier League fazer isto sem nenhuma competência, é impossível, na liga mais exigente do mundo, e portanto só dar aqui o meu props para o Vítor Pereira, que eu acho que está realmente a mostrar novamente que é um treinador à séria. E teve aqui 5 jogos seguidos a ganhar, e antes desta série de 5 jogos seguidos a ganhar, os 5 vitórias consecutivas, questionava-se o futuro de Vítor Pereira. Já se apontavam vários nomes para a sucessão do novo Wolverhampton. Sim, é verdade, mas a competência vem sempre ao de cima. Portanto, temos que ficar por aqui, porque estamos mesmo aqui no limite do nosso tempo, também para o espaço de podcast. Para a semana cá estaremos outra vez, vamos ver se Benfica e Sporting descolam, se algum descola em relação àquilo que é o primeiro lugar, embora neste momento, em caso de igualdade, o Sporting mantenha a vantagem de ter ganho o seu jogo em casa. Podem nos continuar a ouvir na vossa plataforma preferida, em podcast e nos sites da TSF e do jogo, a página no YouTube do jogo, e com visões de jogo diferentes, todas admitidas, dentro daquilo que é as regras de jogo. Não vale a pena parar o jogo a meio para depois dar indicações à equipa toda. Eu acho que isso... Nem simular havemos falar, nem simular lesões, e portanto deixem também os vossos comentários dentro daquilo que eu peço sempre, o respeito e aquilo que é isto. Termos ideias diferentes, mas sabermos discuti-las e debatê-las com aquilo que nos une, que é a paixão pelo futebol. Um grande abraço e o futebol esteja convosco.